Fala fera, tudo certinho? Vídeo de resolução de questões, certo? Irei resolver duas questões. Eu vou resolver a 26ª questão do capítulo 2 de eletrodinâmica, certo? É uma questão que eu julgo um pouco difícil, certo? Um pouco não, ela é difícil. E aí eu vou tentar ajudar vocês de alguma forma. E vou resolver também a 19ª questão. A 19ª questão é justamente sobre potência útil de gerador não ideal, certo? Para ajudar vocês. Galera, é o seguinte, 26ª questão, ele fala assim: considere o circuito da figura abaixo em que as resistências são dadas em quiloohms. Então aí se são 6 quiloohms, 20 quiloohms, então é só substituir isso aí por 1000, certo? 6.000, 20.000, 30.000, ou então 30 vezes 10 à terceira, 2 vezes 10 à terceira, 20 vezes 10 à terceira, e por aí vai. Ele fala que a força eletromotriz é de 12 volts, e ele quer que eu calcule a diferença de potencial no resistor R2, certo? Então ele quer o quanto de tensão esse cara daqui, ó, consome, certo? Deixa eu fazer já um porém importante. Esse cara e esse cara, ambos estão em paralelo, certo? Então, para eu achar o quanto os dois gastam, vê o que eu vou fazer, vê se tu concorda comigo. 12 volts é produzido e tem que ser gasto em todo o circuito, certo? Então, 12 volts é produzido, então 6, esse paralelo, e 20 tem que consumir quanto? 12 volts, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vê se tu concorda como eu vou resolver essa questão. Eu vou calcular o quanto esse gasta e o quanto esse gasta, e o que sobrar é justamente o que esse vai ter que gastar. Então, aí eu descubro, como está em paralelo, o que 20 gasta é o que 30 vai gastar. Tu concorda comigo? Beleza, é isso que eu vou fazer, certo? Massa. Na letra B, ele quer qual a potência dissipada pelo circuito. Outro jeito que eu vou responder essa questão mais fácil. Tu não quer a potência dissipada pelo circuito? A potência que todo o circuito tem que dissipar é a potência que 12 volts vai ter que gerar. Ponto final. Gerador ideal. Gerador ideal, o que ele gerar é consumido no interior do circuito. Beleza? Letra C. A resistência R3 agora é retirada do circuito e substituída por um fio sem resistência. Aí ele vê o que ele fala. Ele está dizendo que esse R3 aqui vai ser substituído por um fio, então vai ser um curto-circuito. Ei, fio sem resistência em paralelo faz com que o que está em paralelo com ele não funcione. Morreu. Beleza? E aí ele quer saber qual é a nova corrente. Quando ele botar esse curto-circuito, qual é a nova corrente? Vamos fazer devagarzinho, certo? Vamos fazer logo a letra A. Segue aí, fera. Letra A. Vamos resolver, certo? Ó, letra A. Eu vou resolver. Esse vídeo está um pouco diferente. Os outros eu já colocava a resolução pronta, certo? Esse aqui eu quero resolver contigo para tu ir vendo como a gente pensa matematicamente e fisicamente, certo? Qual é a diferença de potencial no resistor R2? O que foi que eu disse a tu, fera? Pegou uma questão de corrente elétrica, de circuito elétrico, do que for elétrico aí, o que é que tu tem que calcular primeiro? Isso, corrente elétrica. Se respondeu diferente, corra e assista os vídeos parte 1 e parte 2 de eletrodinâmica, certo? Vou calcular aqui. Se tremer um pouquinho a câmera é porque eu estou apoiado aqui no tripé, beleza? Aí pode ser que trema um pouco. Aí já estou pedindo desculpas. Ó, o total, a primeira coisa que você tem que calcular é isso. O total é igual a R equivalente vezes o I total. Beleza. Quem é o total? O total vale 12. Isso mesmo, ele vale 12, certo? O total vale 12. O R equivalente, aí eu tenho que fazer o equivalente desse circuito daí, certo? Fazendo o equivalente desse circuito aí, eu vou ter que resolver primeiro, ó. Eu resolvo primeiro esse paralelo. Quando eu resolver esse paralelo, tu concorda comigo que esse paralelo ele vai dar um resistor que vai estar em série com esses outros dois? Aí eu vou fazer aqui, ó, fazendo ela aqui separadamente, certo? Ó, fazendo aqui. Eu tenho 20 e 30 em paralelo. Como é que eu resolvo dois resistores em paralelo? O resistor equivalente desse paralelo é o produto pela soma. Isso mesmo, o produto 20 vezes 30 dividido pela soma 20 mais 30, que vai dar 50. Esse paralelo aí, ele vai me fornecer 12 quiloohms. Beleza?
Resolvi o paralelo, 12 kΩ. Então, tu concorda comigo que esses dois agora é um resistor só de quanto? 12. Então, ó, é como se tivesse um resistor de 12. E esses dois caras aqui não existem mais, certo? Foram transformados nesse. Beleza? Massa. E aí, ó, 6 mais 12 mais 2, por que eu somei? Porque está tudo em série agora, beleza? Então, 6 mais 12 mais 2 vai dar um resistor equivalente de quanto? Vai dar um resistor equivalente de... Isso mesmo, vai dar um resistor equivalente de 20 kΩ, certo? Lembrando que o K aí é porque está tudo em kΩ, certo? Então, 20 kΩ. Beleza até aí? Massa. Aí eu volto e calculo agora a minha corrente total. Lembrando que essa é a primeira coisa que você tem que fazer, certo? Independente de qualquer coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é sempre isso. A resistência equivalente, acabei de calcular, deu 20 kg, certo? 20.000, vezes a corrente, que é o que eu tanto quero. Beleza? A corrente total vai ser igual a 12 dividido por 20 vezes 10 a terceira. Quando eu fizer essa conta, tu concorda que 12 dividido por 20 vai dar 0,6? Então isso aí vai dar, ó, vai dar 0,6 vezes 10, terceira sobe menos 3. Eu posso escrever isso aqui como sendo 6 vezes 10 a menos 4, certo? Beleza? Massa. Tranquilo até aí? Beleza, vamos continuar. Agora, o que é que eu quero? Eu quero a diferença de potencial gasto por R2. Se eu calcular a diferença de gasto por R2, a diferença de potencial gasto por R2 é a mesma diferença de potencial gasto por R3. Ou é a mesma diferença de potencial gasto pelo seu equivalente, que é 12, certo? No início, eu falei que eu ia fazer a questão assim, ó. Ele gera 12. Se eu descobrir o quanto esse gasta e o quanto esse gasta, se esse cara gastar, sei lá, 2 e esse cara gastar 4, eles juntos gastaram quanto? 6. Se tem 12 e os dois gastaram 6, sobra quanto para esses dois gastarem? 6. Perfeito. E lembra que como está em paralelo, ambos iriam gastar o mesmo 6, certo? Eu posso fazer dessa forma, beleza? Mas eu posso fazer de um jeito mais fácil ainda. O que esses dois caras gastam é exatamente o que o equivalente deles gasta. Então, se eu calcular o quanto o equivalente gasta, fica muito mais fácil e muito mais rápido. Vê se tu entendeu, Fera, o que eu disse. Se não, dá uma pausazinha, manda um WhatsApp aí para mim, ou então manda um direct para mim, certo? Para finalizar, eu vou calcular isso. O que o 12 gasta, o 12 kΩ gasta, eu nem coloquei o quilo aqui, ó, o quilo, certo? O que o 12 kΩ gasta é o que 20 e 30 gastam. Como está em paralelo, se 20 gasta 7,2, por exemplo, 30 vai gastar quanto? 7,2 também. Que é como se eles estivessem ao mesmo tempo gastando a mesma tensão elétrica. Beleza? Simples assim. Então, eu vou calcular o que 12 gasta, que é o que os dois gastam. Então, fica fácil. R de 12 kΩ vezes a corrente que passa por eles. A corrente que passa por 12 kΩ, certo? Tu concorda que a corrente, quando sai daqui, ela passa por todo o circuito igualmente, porque está tudo em série agora. Eu transformei os dois para o equivalente deles, então está tudo em série. Então, qual é a tensão que 12 gasta? Vai ser a resistência dele, que é de 12.000, 12 10 a terceira, que é o K, certo? E a corrente que passa por ele é a corrente total. Eu calculei a corrente total. Ela é 0,6 vezes 10 a menos 3, certo? E aí tu já sabe quanto é que vai dar, né? Eu posso cortar 10 a menos 3 com 10 a 3, que são iguais. E o de 12 vai dar exatamente 12 vezes 0,6, vai dar exatamente 7,2 volts. Letra A respondida. Beleza? Tira um print aí. Massa. Vou continuar. Letra B. Qual é a potência dissipada pelo circuito? Outro jeito inteligente de fazer. Se eu for calcular a potência dissipada pelo circuito, um cara que não está muito atento às aulas, ele vai calcular a potência dissipada por todos os resistores, depois vai somar as potências para dar o resultado final. Vê como é muito mais fácil. Entende o que eu falo. O que é produzido na bateria, aqui, tem que ser gasto por todos eles. Então, se eu quero a potência gasta por eles, é a potência que esse gerou. Então, eu vou calcular essa potência. Só para relembrar, eu tenho quantas fórmulas de potência? P igual a U vezes I, certo? O famoso PIO ou PUI.
Eu tenho também P igual a R vezes I ao quadrado e eu tenho P igual a U ao quadrado sobre R. Qual das três eu vou utilizar para o gerador? Eu vou utilizar que eu tenho mais dados do gerador. Eu tenho a resistência que o gerador tem? Não. Se ele é ideal, nem resistência ele tem. Então, eu não posso usar esta nem esta. Vou usar PIL ou PUI, certo? Que é a mesma coisa. Ó, P é igual a I vezes U, ou U vezes I. Potência gerada, que é igual à potência dissipada por todo o circuito, ela vai ser igual a I vezes U. Qual é a corrente do circuito? Aí vem aquilo que eu te disse. Qual é a coisa mais importante nas questões de circuitos elétricos? Isso mesmo, calcular a corrente elétrica. Calcular a corrente elétrica total eu já calculei. Deu quanto, fera? Vê se você lembrar comigo. Deu quanto? 0,6 vezes 10 a menos 3. Perfeito. Então, se eu já tenho a corrente total, é só finalizar a questão. Qual é a corrente total aí? A corrente total, a gente calculou, 0,6 vezes 10 a menos 3. Vezes a tensão da bateria, certo? Lembrando que isso aqui é o que é gerado, a potência que é gerada pela bateria. Qual é a potência da bateria? 12. Aí é só terminar a continha. 0,6 vezes 10 a menos 3 vezes 12 vai dar exatamente 7,2 vezes 10 a menos 3. Esse vezes esse, 7,2 vezes 10 a menos 3. Repetir, certo? Então, a potência vai ser igual a 7,2. Lembra que 10 a menos 3 é o milli, né? Então, vai ser miliwatts. Beleza? Alguma dúvida? Simples, né? E para a gente finalizar, eu quero fazer a última afirmativa, que é a letra C. Ele quer saber na letra C, ó, ele fala que essa resistência 3 aqui vai ser substituída por um fio sem resistência. Aí eu vou fazer um risco aqui bem feio, bem grande, ó. Isso aqui não existe mais, certo? Se não existe mais, significa que todo esse fio daqui é um fio com resistência zero. Como ele está em paralelo com 20, eles começaram no mesmo ponto e terminaram no mesmo ponto, está em paralelo, tu concorda que a corrente sai da bateria, vem. Quando ela chegar aqui, ela tem este caminho e tem este caminho daqui. Tu concorda que ela prefere passar por onde tem menos resistência? E se a resistência for zero, quer dizer que ela passa toda por lá. Então, galera, 20 kΩ está em curto-circuito. Ele não funciona. Então, é como se isso aqui não existisse. A corrente passa toda por fora pelo fio sem resistência, volta para a bateria. Então, esse novo circuito, esse novo circuito vai ser assim, ó. Fica muito mais fácil o circuito. Fica assim, ó. 6, certo? 6 kΩ. 6 kΩ. Depois eu tenho o fio sem resistência, e esse fio sem resistência liga a quanto? 2 kΩ, e aí ele retorna para a bateria. A bateria continua tendo 12 volts. Ele quer saber qual é a nova corrente que passa por R1. R1 é esse cara daqui. Se só tem um caminho, a corrente que passa por aqui e que volta para a bateria é a corrente total. O que é que eu digo sempre, fera? Pegou uma questão de circuitos elétricos, calcula quem? A corrente total. Simples. Se tu não soubesse o que fazer na questão, calculando a corrente total, tu acharia a resposta, beleza? Então, nunca esquece disso. Sempre pegou uma questão de circuitos elétricos, calcula a corrente elétrica total, beleza? Calculando aqui, ó, U é igual a R vezes I. Como eu quero o I total, eu tenho que usar o R equivalente e usar o U total. Quem é o U total? É o U da bateria, 12. Quem é o R equivalente? O R equivalente, se está em série, é só fazer o quê? Isso mesmo, é só somar. 8 kg, 10 a terceira, vezes o I total, que é o que eu quero. O I total vai ser igual a 12 dividido por 8 vezes 10 a terceira, certo? O I total vai dar exatamente quanto? O I total vai dar 12 dividido por 8, vai ser 1,5. E esse 10 a terceira, ele sobe 10 a menos 3 amperes. Aí eu posso escrever em 1,5, 10 a menos 3 é miliampere. Beleza? A outra questão que eu queria fazer com vocês é justamente essa questão daí, que ela está
ela é a questão 19 que está no capítulo 2, certo? Para a gente não tomar mais tempo ainda nesse vídeo, que é uma resolução simples, eu só quero entender o seguinte. Na questão ele fala que essa figura representa um circuito, esse circuito tem uma bateria com resistência interna. Quando ele fala isso, fera, resistência interna significa que esse gerador, tudo que ele gera não vai para o circuito. Quer dizer que ele gera e uma parte ele perde para ele mesmo. E essa parte que ele perde para ele mesmo é a resistência interna dele que consome essa parte. Beleza? Não confunde isso. Então, como ele quer a potência útil que ele fornece para esse circuito, nota aí, a questão 19, que é a que eu estou fazendo agora, ele fala que ele quer a potência útil fornecida pelo gerador. Potência útil, eu tenho que lembrar lá da teoria. Lembra comigo. Potência útil é igual a potência total menos R vezes I ao quadrado. Esse é o I total, certo? Aí tu fala, beleza, professor, eu lembro disso, mas como é que eu vou fazer para calcular? O que é que eu digo sempre? Pegou uma questão de circuitos elétricos, o que é que vai acontecer? Calcule a corrente total. Só para lembrar, esse cara aqui, ó, esse cara gera uma certa potência, que eu chamo de potência total. Uma parte é perdida na resistência interna, que eu chamo de R vezes I ao quadrado. E o que sobra é justamente a subtração entre os dois, é a potência útil, certo? Essa potência útil ela vai ser fornecida para os outros dois carinhas que compõem o circuito, certo? Como na questão ele mesmo fala, ele fala que esses dois caras estão em paralelo e o resultado deles está em série com o resto do circuito, certo? Beleza? Massa. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero calcular a corrente total. E para eu calcular a corrente total, o princípio de resistência equivalente é importante, certo? Aí se liga aqui, ó. O total é igual a o R equivalente, certo? Vezes o I total. A gente lembra disso, né? Lá da teoria que a gente viu. O total é 24 volts. O R equivalente, eu vou ter que resolver esse circuito. Está em paralelo esses dois caras daqui, certo? Se estão em paralelo, vê como eu resolvo. Esse circuito aqui, quando eu resolvê-lo, ele vai ficar nesse formato daqui. Vê se tu concorda comigo. Eu tenho a bateria aqui, eu tenho a resistência interna, que vale 2. E esses dois caras eu transformei em uma coisa só. Então, eles viram um resistor só, que eu vou chamar de RP, que é o R do paralelo, certo? Acompanha a corrente. A corrente sai por aqui. Quando ela chega aqui, tem dois caminhos para percorrer em paralelo. Ela se une aqui, porque eles terminam no mesmo ponto, certo? É o mesmo nó, mesmo nó. Lembrando, por que eu falo que é o mesmo nó? É o mesmo nó aqui, até porque isso aqui nem nó é, né? Mas enfim, é o mesmo ponto porque aqui não tem gasto nem produção de energia, certo? Então aqui é uma coisa só. Esse ramo aqui é uma coisa só, certo? Começaram nesse ponto e terminaram nesse ponto. Então, ambos estão em paralelo. Beleza? Como é que eu acho o R paralelo deles? O R paralelo deles é o produto pela soma. Quando são dois resistores em paralelo diferentes, o que é que eu faço para resolver? Produto pela soma. Isso mesmo. Vai ser 15 vezes 10 dividido por 15 mais 10. Quando eu resolver isso aqui, vai dar 6 ohms. Beleza? Tranquilo até aí? Então, 6 ohms é esse cara daqui, ó, 6 ohms. Eu vou substituir ele por um resistor de 6 ohms, certo? Como é que eu resolvo essa série daí? Porque agora está 2 e 6 em série, certo? 2 e 6 em série, o resistor equivalente vale quanto? 8. Lembrando, quando eu aplico essa relação aqui, o total é o da bateria, o R equivalente é o equivalente dos resistores no circuito e o I total é o que eu quero calcular sempre. Beleza? O R equivalente deu quanto? 6 em série com 2 vai dar 8. E lembrando que estar em série significa que eles estão no mesmo fio. Ó, só tem um caminho para a corrente, então eles estão no mesmo fio. Beleza? Vezes o I total. Logo, o I total vai dar exatamente 24. O 8 passa dividindo, vai dar 3 amperes. Certo? Achei quanto é que vale o I total. Até aí, tudo bem? Beleza. E agora, vê como fica fácil. A potência útil, que é o que você quer, ela é igual à potência total. Lembra lá do vídeo de eletrodinâmica parte 2. A potência total é U vezes I. Menos
R vezes I ao quadrado. Lembra que esse I é o I total e esse I também é o I total, certo? A gente já tem tudo, tu concorda? Vamos finalizar? A potência útil vai ser igual. Quem é o U total? O U total é o que a bateria gera. 24. Vezes o I total. Quanto é que vale o I total? A gente calculou lá em cima. Ó. 3 amperes. Menos o R da resistência interna. Lembra que isso aqui é do gerador, então esse Rzinho é a resistência interna. Vale 2. Vezes o I total ao quadrado. Quanto é o I total? A gente calculou. 3. 3 ao quadrado vai dar quanto? 9. Perfeito, fera. Vamos terminar essa continha matemática para a gente finalizar? Finalizando essa conta, a potência útil vai ser igual a 24 vezes 3 menos 2 vezes 9. E aí, 24 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 72. Menos 2 vezes 9, 18. Então, esse resultado vai dar exatamente 54 watts. Beleza, fera? Tudo certinho? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Tudo esclarecido? Tudo certinho? Beleza. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, pausa o vídeo, revê, entre em contato, fala alguma coisa e dá uma forcinha, compartilha, curte e muito obrigado.